Muito boa noite mais uma vez. Muito bem, por favor, abra a tua Bíblia no capítulo 10 de Atos. Os irmãos podem ficar sentados. Nós inicialmente vamos ler 3 versículos. Vamos ver o que nós podemos aprender essa noite. Além disso, vamos, depois da leitura dos 3 versículos, orar para que Deus nos abençoe, nos dizendo quem nós somos. Então, Atos capítulo 10. Vamos lá, a Bíblia diz assim: e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Verso 9: e no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Vamos agora para o verso 25. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. Pai eterno, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor, ó Pai, tem levantado homens, mulheres, ó Senhor Deus, tem levantado servos para poder fazer a tua obra. Tem chamado pessoas, ó Senhor. E aqui no templo, também, ó Senhor Deus, nas redes sociais, temos certeza que existem pessoas chamadas. Chamadas para cumprir a tua obra, ó Senhor Deus. Chamadas para te servir de acordo com a tua vontade, com as suas vidas, ó Pai. Também sabemos, ó Senhor Deus, que aqui no templo e também nas redes sociais, temos pessoas que necessitam de te conhecer. Necessitam de te ouvir, ó Pai. De ouvir sobre o Senhor e sobre a obra do teu Filho, que nesta noite nós possamos ter certeza de quem nós somos, ó Pai. Se somos parecidos com Cornélio ou parecidos com Pedro. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa noite eu quero desafiar você, durante esse longo capítulo, que eu com certeza, eu não vou falar certeza, mas provavelmente terei que pular muitas partes. Quem é você? Quem somos nós no dia de hoje, na obra de Deus? A obra de Deus, ela é urgente, ela é importante, ela é para ontem, ela é eterna. Fale o que você quiser sobre ela, creia da forma como Deus tem tocado no seu coração sobre ela, mas não esqueça, se você é uma pessoa convertida pela palavra, que um dia o Senhor Jesus habitou em você, Deus tem um chamado para você. Se por acaso você não é essa pessoa ainda, talvez você pense que é, e isso é muito perigoso, mas talvez você pense que é. Então que hoje seja o dia de você, como Cornélio, ouvir palavras preciosas do Senhor Jesus. Vamos agora para o texto e procurar aprender dele, para que você possa realmente, no seu coração e na sua mente, entender e crer no que Deus tem feito por você e através de você. E havia em Cesareia, uma cidade muito importante, romana, lá é onde ficava o governador. Por isso que lá tinha uma corte romana. Veja só que havia um homem, E havia um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte. A corte composta de 600 soldados. Esses 600 soldados divididos em centúrias. Cornélio era centurião, ou seja, ele cuidava de 100 homens, sendo 80 soldados. Ô Neil, por que não 100 soldados? Porque alguém tem que cozinhar, alguém tem que cuidar dos feridos, alguém tem que carregar aquilo que não é mala. Não é mala, mala é a gente. Aquilo que não é armamento. Então 20 dessas pessoas, elas estavam ali para cuidar de algumas coisas que não era para o soldado cuidar. Muito bem, irmãos, falar sobre o homem aqui é
de extrema dificuldade. Extrema dificuldade. Porque assim, se ele era um centurião na ativa, se ele era um militar que estava na ativa, então era difícil ele ter uma esposa e uma família. Era muito difícil isso. Por quê? Porque ele estava mudando sempre. E na verdade, os soldados romanos, eles não tinham família. Os soldados romanos, eles tinham, assim, era concubina. Então, por exemplo, ele não era casado de forma legal. Mas se ele estava na ativa e tinha muita coisa acontecendo, até uma concubina era muito difícil. Ótimo. Essas pessoas chegavam ao exército, né, romano aos 17 anos e eles serviam 20 anos. Ótimo. Podiam se aposentar, alguns ganhavam a cidadania romana, outros ganhavam uma quantia boa em dinheiro. O que eu prefiro pensar, e depois eu explico melhor para os irmãos, de acordo com o texto que é narrativo, tá? Ele tem coisa a nos ensinar, mas você tem sempre que lembrar o seguinte: aqui a gente não tem nenhuma ordem do Senhor. Aqui a gente tem uma narrativa do que aconteceu na vida de dois homens, tá? E é claro, das pessoas que estavam ao redor desses dois homens. O que importa hoje para você é saber: você é Cornélio? Você é Pedro? Quem você é? Quem sou eu? É isso que importa para nós essa noite. Então eu prefiro pensar que Cornélio era um homem aposentado. Se eu estiver errado, a gente nunca vai saber. Então fica melhor para nós isso aí, quando a gente, assim, se acontecer algum erro, quando chegar no céu a gente pergunta para Cornélio: não, eu tenho mais o que fazer no céu do que ficar perguntando para as pessoas as coisas. Tá? Mas vamos pensar nisso daqui. E por que você diz isso? Então, a Bíblia diz no verso 2, que é um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. Tá. Quem seria toda a sua casa? Poderia ser um grupo de servos? Poderia. Poderia. Mas eu estou nessa ideia de pensar que esse homem era casado, aposentado, agora sim casado, porque ele poderia se casar agora, e estava ali com toda a sua casa. A Bíblia está dizendo para nós que ele era piedoso, só que este homem era temente a Deus. Outro dia eu falei numa quarta-feira sobre essa expressão no Novo Testamento. Então olha só. O que é um temente a Deus, neste texto aqui, e é claro que em boa parte, né, do Novo Testamento? Temente a Deus é alguém que vai para a sinagoga. Ele vai para lá, para a sinagoga. Só que se ele vai para a sinagoga, espera-se dele que ele esteja se agradando daquilo que os judeus ensinam. Então, ótimo. Se ele se agrada e crê naquilo, ele pode se tornar um deles. Como? Sendo circuncidado e virando um prosélito. Mesmo assim, ele não é um judeu. Ele é um prosélito. Por exemplo, Lucas. Nós não sabemos quem escreveu Hebreus. Mas, vamos imaginar que Hebreus também foi escrito por um judeu. Todo mundo que escreveu a Bíblia, menos Lucas, é judeu. Lucas é prosélito. Então vamos lá. Numa sinagoga, o que nós vamos ter? Nós vamos ter judeus, nós vamos ter prosélitos, aqueles que chegam para ser circuncidados, eles creem em tudo e passam pela circuncisão. E esses aqui, tementes a Deus. Então isso aqui é alguém que vai para a sinagoga, ou seja, ele não é considerado um pagão. Ele não adora aos deuses. Ele vai para a sinagoga e ele aprecia, ele é simpatizante do que acontece na sinagoga. Então vamos lá. Quando você lê lá no livro dos Salmos: o que fazes tu com as minhas palavras na tua boca?
Aquilo é e acabou. Ímpio não pode ter a palavra de Deus na boca dele. Ah, Neil, a palavra de Deus na boca de um ímpio é a palavra de Deus? É. Mas a Deus ele não engana. Ele pode enganar alguns de nós aqui, ó. Tem 2 aqui nesse país, 2. Eles e a sua trupe que tentam. A nós, eles nos enganam. Tá bom? Eu estou atento neles. E tem um que eu estou mais atento ainda. Porque ele nunca falou de Deus. Agora está falando. Mas tudo bem. Ímpio não pode ter a palavra de Deus na sua boca. Ele não tem autoridade de Deus. Tá? Este homem aqui é diferente. Ele está indo atrás da palavra de Deus. E a Bíblia está dizendo que ele é piedoso. Ou seja, alguém que está levando a sério a religião. Ele é respeitoso com a religião. Ele se preocupa com a religião. Então não adianta também ficar com essa conversa aí. Eu não gosto de religião. É um problema de quem não gosta. Religião é importante, sim. A Bíblia fala de pessoas piedosas. É aquele que reverencia. Então esse homem era um homem reverente a Deus. Era um homem preocupado com as coisas de Deus. Temente a Deus. Era simpatizante daquele grupo de judeus. E ele fala que isso acontecia com toda a sua casa. Aí, irmãos, é claro que não tem outro jeito. Todo mundo que se aproxima de Deus faz aquilo que Deus gosta. Todo mundo que se aproxima de Deus. Eu quero me aproximar mais de Deus. Eu vou deixar de pecar? Não. Mas que você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça, aquilo que agrada a Ele, tenha certeza que você vai fazer. Porque aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-lo. Tá? Vamos lá. Então a Bíblia fala: o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Tá bom? Cornélio não era qualquer um homem. Continuando. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo. Guarde essa informação. Um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Paro aqui um minuto. Por que é, irmãos, que as esmolas e as orações de Cornélio sobem a Deus? Você já sabe. Não tenha medo. Porque ele é um temente a Deus, isso mesmo. E ele é um homem tão temente a Deus, que a Bíblia, Lucas, quando relata isso aqui, fala que esse homem era piedoso. É por isso. Tudo bem? Vai ler a história de Cornélio. É por causa disso que as esmolas chegam lá. Não adianta pegar esse texto, colocar na boca de um ímpio, colocar no coração de um ímpio, colocar na vida de um ímpio. Não adianta. Porque um ímpio não é chamado de temente a Deus. Um ímpio não é chamado de piedoso. E aqui a gente não pode esquecer também. Aqui não tinha 2000 anos de história de Cristo ressurreto. Verso 5. Agora, pois, envia homens a Jope. Jope, uns 50 quilômetros de Cesareia, tá? E manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que ele tem a sua casa, que tem a sua casa junto ao mar. Irmãos, por favor, marque isso na sua Bíblia. Você que gosta de marcar, claro, marque isto na sua Bíblia. Ele te dirá o que deves fazer.
me ajude. Eu tenho uma dúvida. Vocês me ajudam? Com quem Cornélio estava falando? Por que é que o anjo já não fala? Vocês nunca pensaram nisso quando vocês leram essa história? Ué, já está falando com o anjo mesmo? Não, anjo, eu não quero falar com ninguém. Porque tem gente que não ia perder essa chance. Ia. Quando o anjo aparecesse, não, para que chamar Pedro? Fala você mesmo. Não é interessante isso? Não é interessante que o anjo aparece para ele e não conta para ele. E diz para ele chamar alguém para que conte. Agora, você já pensou, se a gente dependesse de um anjo para tudo, para que eu estaria aqui, irmãos? Vocês estariam esperando por um anjo. Você não ia precisar de mim. Você também não ia precisar dessa pessoa que tem te aconselhado durante todos esses anos, talvez sua mãe, seu pai, seu esposo, sua esposa, até seu filho, sua filha. Era só esperar o anjo chegar. Mas aí eu te pergunto, quantos anjos têm aparecido aí na Bíblia, tá? Não confunda Cornélio com esse povo daí, né, irmãos? Por favor, né? Não vai confundir Lucas, relatando as Escrituras, com esse povo aí. Tá bom? Eles são filhos do diabo, irmãos. Isso não é crente, não. O Deus deles é a grana. Quando acaba a grana, eles fecham a igreja. Quando acaba a grana, eles mudam aqueles que eles chamam de pastores. Tá? É isto que eles fazem. Eles são filhos do diabo. Não confunda Lucas com esse povo. Não confunda Pedro com esse povo. Não confunda Cornélio com esse povo. Relatado na Bíblia, quantos anjos você tem visto aparecer? Então vamos tomar cuidado? Não é um texto que te ordena algo. É um texto que descreve um evento. Pergunto, quem disse que vai acontecer com vocês? Alguém prometeu que um anjo vai descer e falar com vocês? Por exemplo, Isaac. Alguém prometeu para você? Não, Isaac, fique tranquilo. O anjo vai aparecer? Não falou, né? Aí a gente quer ser igual Cornélio? Não, por favor, né? Por que é que o anjo não fala? Porque essa obra foi dada para nós. Tá? Cabe a mim e a você falar de Cristo. Você falou de Cristo para alguém essa semana? É para você responder para você. Diante de você está aqui um frustrado. Alguém que não é um evangelista. Mas sabe o que eu estou pedindo? Deus me deu a oportunidade de falar com alguém amanhã. Mas se você é um evangelista, meu irmão, por favor, não perca tempo. Vá lá. A Bíblia fala no verso 5, agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo curtidor, que tem sua casa junto ao mar, ele te dirá o que deves fazer. Irmãos, quantas e quantas pessoas estão esperando por você? Val, quantas e quantas pessoas? Marli, quantas e quantas pessoas estão esperando por vocês em Lupércio? Que Deus abençoe, irmãs. Que a gente vá lá e faça a obra que aquela igreja propôs. E que amanhã, eu acho que eles já começam amanhã. Já começam amanhã. Que eles já estejam, que Deus já esteja marcando encontros para eles. Que a igreja seja incansável nisso, irmãos. Que Deus já esteja marcando encontros para nós em junho na viagem missionária. E cada um de nós, naquilo que Deus nos chamou, a gente possa estar bem atento. Porque eu preciso continuar o texto, porque essa parte é muito importante para nós. A gente já está sabendo mais ou menos o que está acontecendo aqui. Existe alguém que é chamado de piedoso, que é chamado de temente a Deus, que ora a Deus e Deus ouve, que recebe a visita de um anjo, que fala para ele que ele precisa ouvir algo.
né? Este vai te dizer, deve fazer algo, desculpa, ouvir não. É que a gente sabe a história, né? Então a gente já pula. Mas fazer algo. Verso 7. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 de seus criados e a um, olha irmãos, piedoso soldado. Muito legal, né? Mas vamos para frente que não dá tempo. Vamos lá. Dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Tá bom? Aqui nós estamos com Cornélio em Cesareia. Tudo bem? Muito bom. Mas a gente já leu, a gente tem uma outra pessoa nesta nossa história, tá? E essa pessoa é Pedro. Verso 9. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Irmãos, esta parte do capítulo, ela é muito difícil de se interpretar. Se nós pensarmos nas pessoas no primeiro século, andando onde elas andavam, aí a gente tem que pensar assim, será que Cornélio entregou cavalos para esses homens irem para Jope? Alguns dizem que isso é muito difícil, isso ter acontecido. Mas, irmãos, a Bíblia está falando de que ao meio-dia do dia seguinte, a hora sexta, certo? Eles já estavam perto. Bom, olha, meus irmãos, eles viajaram todo o tempo. A Bíblia não está contando, na hora nona, está vendo? Às 3 da tarde, o anjo apareceu. Viajando a noite inteira a pé, se for realmente 50 quilômetros, é impossível chegar lá. Mas, aí eu deixo para vocês, tá bom? Estudarem junto comigo, para a gente talvez um dia chegar, puxa, como que foi isso, esses 50 quilômetros? Então vamos pensar que esses homens foram a cavalo, tá? Até brinquei outro dia, falando sobre as viagens de Paulo aqui, lembra, Nata? Que a gente brincou aqui? Um homem anda por volta, né? 5 quilômetros por hora, se ele andar normalmente. Ô irmãos, é difícil andar 7 horas seguidas, não é? Não é difícil? Né? Até o Nata, na minha brincadeira, lembra? Ô Neil, vamos lá para o Parque do Ibirapuera a pé? Vai você sozinho, vai ter tanta coisa para eu fazer, vou lá para o Parque do Ibirapuera, a gente não vai chegar nunca, irmão. Lá eu e você, a pé. Chega, será que a gente chega num dia? Rapaz, você está me desafiando. É mesmo? No Parque do Ibirapuera? Ô irmão, esse Nata é louco, não é? Você não acha não? Vocês acham que chega mesmo? É mesmo? Rapaz, eu acho que eu vou pegar esses corajosos aí e vou mandar. Quando vocês chegarem lá, eu busco vocês de carro. Mas só que esses homens não são como nós, certo? Não é como a gente. Esses homens estão acostumados a andar. Mas, irmãos, rapaz, se eles andarem a noite inteira, tem que admirar esses homens também. Certo? Que dá para chegar, 50 quilômetros dá, só que é uma viagem muito difícil, tá? Muito difícil, mas, de qualquer forma, está aí o relato bíblico. Bom, verso 9, a Bíblia diz, no dia seguinte, indo ele, seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Então vamos lá, o meio-dia. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Bom, é uma coisa diferente do que aconteceu com Cornélio, porque Cornélio estava diante assim, de um anjo, era uma visão diante de um anjo. Essa visão aqui é diferente, né? É um arrebatamento de sentido. De qualquer forma, ô Neil, tanto faz, se um anjo aparecer para mim, ou se eu tiver um arrebatamento de sentido, dos dois jeitos eu desmaio. Tudo bem, mas eu e você, nós somos homens, né, do século 21. Bom, e viu o céu aberto, verso 11. Agora preste atenção na descrição do texto. E que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra. Irmãos, verso 12, por favor, preste atenção. No qual havia todos os animais quadrúpedes.
feras, e répteis da terra, e aves do céu. Olha, não é um lençol que você forra a mesa da sua casa. Não é um lençol que você vai fazer um piquenique. Os adolescentes vão fazer um piquenique. Até vão. Não vão no dia 12? Pronto, não é aquele. Quando vai lá o Marcos, a Tassi, Kaique, não fala o nome. Rapaz, meu. Como é o nome da mulher do Kaique, meu? A Nath. Chama os adolescentes, forra. Qual é a maior toalha que vocês têm? Pronto. Enche de comida. Não é esse lençol. Você leu o texto comigo ou não? Irmãos, lá estava toda a criação. Toda a criação. Ele foi arrebatado no sentido, não é que desceu um lençol. Quando a Bíblia está falando isso aqui para nós, imagina o seguinte. Imagina, é um arrebatamento de sentido. E eu não tenho como imaginar isso, porque eu nunca fui arrebatado no sentido. Tudo bem. Então, pega a descrição do texto. No qual havia todos os animais quadrúpedes, e feras e répteis da terra, e aves do céu. Ótimo. Então, se você não consegue imaginar isso, que é óbvio, como é que a gente vai imaginar toda a criação? Mas é toda a criação. E aí, a Bíblia diz, que no verso 13, e foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Aí você que tem mais familiaridade com a Bíblia, sabe que em Levítico existem diversos animais que o povo judeu, ele é proibido de comer. Por exemplo, me diga um. Porco, pronto. Não vai comer porco. Certo? É isso. Bom, se a Bíblia está falando lá no verso 12, no qual havia todos os animais quadrúpedes, tinha porco nesse lençol? É o símbolo da criação, irmãos. É claro que Pedro vai olhar para aquele negócio e falar assim, não, eu não vou. E aí é que está. Vamos lá. Quantos anos tinha se passado que Cristo tinha, de uma vez por todas, revestido a igreja de todo o poder? Quanto tempo? Irmão, se esse texto, como diz John Pollock, foi escrito para que o apóstolo Paulo fosse defendido perante Nero, esse texto é pelo menos 30 anos depois. Certo? De Cristo ter estabelecido a igreja de uma vez por todas. Se a gente pensar nisso, vamos imaginar, Paulo morreu aos 67 anos decapitado. Vamos imaginar só. Tá? Se ele era mais ou menos da idade de Cristo, tinha passado mais de 30 anos, o texto, certo? Agora, quanto tempo tinha passado aqui, a gente não sabe, mas você não pense que era no ano seguinte. Esses homens estão aprendendo, só que eles não sabem tudo ainda. Olha o que Deus está fazendo na vida de Pedro. Quem é você essa noite? Deus, agora há pouco, fez na vida de Cornélio. Aparece um anjo, vai e chama Pedro, ele vai te dizer o que deves fazer. Pronto. Agora estamos diante de um outro personagem. Você está mais perto de quem? De Cornélio ou de Pedro, que agora precisa aprender com Deus? Porque Deus falou, mata e come, ele olha, tá, vamos pegar a figura do porco. Não, eu nunca comi coisa imunda ou comum. Muito bem. A Bíblia continua dizendo assim, verso 15. E segunda vez lhe disse a voz, marque isso na sua Bíblia, mas pelo menos hoje na mensagem. Não faças tu comum ao que Deus purificou. É para matar e comer. Por quê? Pelo simples fato
de Deus ter mandado. Então vamos lá? Você tem alguma coisa, você vai para as Escrituras, e de alguma forma o seu coração se aperta, porque você sabe que quando você olha para as Escrituras, você está errado. Será que quando eu vou para as Escrituras, olho para aquilo, uma ordem, um exemplo que Deus deu e assim por diante, e aquilo aperta o meu coração, porque eu sei que eu estou errado? Deus mandou, uma coisa é certa, Deus está certo e eu errado. Deus está certo e eu errado, e não importa quem você é. Não importa se você é o pastor da igreja ou o mais novo que chegou aqui. Não importa se você é uma pessoa nova de idade e o crente mais velho que tem aqui. A Bíblia está certa. Nós, quando não nos submetemos, estamos errados. Esses homens não tinham 2000 anos de história. Não tinham. 2000 anos interpretando as Escrituras. Esses homens estão aprendendo. E porque eles estão aprendendo, Deus está falando para ele, não é para fazer comum aquilo que Deus purificou. Então, se eu, o Senhor Deus falando, estou falando que é para matar e comer, é para matar e comer. Porque Deus olha para nós e nos muda. Agora, é claro que Romanos 12, infelizmente, não faz parte da vida de todo crente. Mas, na vida do apóstolo Pedro, e fale o que quiser dele, hein? Fale que ele era bruto, fale que ele era um cavalo, fale o que você quiser. Não, quando eu falo cavalo, é com respeito. É cavalo na grosseria. Não é desfazendo. Fale o que quiser. Fale que o grego dele é ruim. Aqueles que conhecem de grego, né? Pode falar o que quiser. Só que ele, na sua loucura, andou sobre a água. E João? Não andou, né, irmãos? Está vendo? Alguém falou para Tomé, você é Tomé, mas sobre essa pedra edificarei a minha igreja, está aqui as chaves. Mas para ele falou, né? Vamos lá? Também não estou desfazendo os outros apóstolos, cada um tem a sua importância. Vamos lá. Verso 16, porque não é assim não, irmãos. Nesse negócio, tá bom, então eu me submeto, eu sei disso. Eu sei, é bíblico. É que eu não vou deixar de falar para vocês. Eu não vou deixar de falar para mim. Que a gente tem que submeter. Irmãos, olha o verso 16. Parece que a gente não parece. E aconteceu isso por 3 vezes. Viu? Pensa que é fácil? Agora eu estou te dando só um conselho. Deus está te falando já faz tempo. Porque depois de 3 vezes, o vaso tornou a recolher-se ao céu. E é claro que eu não vou espiritualizar o texto, dizendo para você tomar cuidado, senão o vaso vai subir. Não, Neil não faz isso, tudo bem? Eu vou contar o que está na Bíblia. Mas a gente não é assim? A gente não briga com Deus? Aconteceu por 3 vezes. É uma conversa com Deus. Você parece Pedro? Vou dizer para você que nesse ponto aqui eu pareço. Mas vamos continuar, irmãos? Porque eu preciso chegar no encontro deles. Porque a Bíblia, ela é maravilhosa. Verso 17, estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquilo, naquela visão, que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Vamos lembrar, não faças tu comum aquilo que Deus purificou. Quando ele tem a visão e que ele está duvidando, os homens chegam. Ótimo, verso 18. E chamando, perguntaram
Se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Vamos lembrar, verso 15? Não faças comum o que Deus purificou. Tem 3 homens aí te procurando. Verso 20, levanta-te. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Está vendo aí? Deus estava preparando Pedro para este encontro aqui. Só que não é tudo ainda, hein? Não é tudo. Isso é o começo. Porque esse homem se submete a Deus. Fale o que quiser de Pedro, ele não é mais o pescador. Ele é o pescador de homens. Ele não é mais o comerciante. Ele é o apóstolo do Senhor. Que recebem ordens direto de Deus. Que escreve coisas do Espírito Santo que habita nele. Ele está ensinando a igreja a ser igreja. Ele está interpretando o Velho Testamento e falando, é por causa disso, e escrevendo, ensinando o povo. E nos seus erros se submetendo. Irmãos, nós não somos apóstolos, mas nós temos um chamado. Deus te chamou para quê? Eu olho para cá e vejo convertidos. Mas também eu olho para cá e vejo os bancos vazios. Agora, o que importa mais para você, Ney, os bancos vazios ou a gente está aqui? É claro que é vocês. Não tenha dúvida disso. Mas Deus te chamou. Você sabe quem é você? Quem é você, Henrique? Quem é você, Gilson? Quem é você, Tassi? Quem é você, Marisabel? Quem é você, Mateus? Guga? Quem é você, Osdônio? Eu não estou perguntando o seu nome. O que me importa se o seu nome é Ricardo? O que me importa se o seu nome é Cida, Everton, Caio? Quem é você? Aí talvez você fale, eu sou um empresário. Outro fala, eu sou um sociólogo. Outro fala, eu sou um professor. Outro fala, eu sou um engenheiro, um carteiro, um advogado, um lixeiro, dona de casa. É sério. Nós somos isso? Então tá joia. Quando esse mundo acabar, não vai ter mais carta. Quando esse mundo acabar, não vai ter mais aluno. Quando esse mundo acabar, não tem mais aquário. Não tem mais palestra para dar, não tem mais ninguém doente. É sério que a gente é isso aí mesmo? A gente vai administrar a empresa, é isso mesmo? Não, irmão, nós somos crentes. Crentes em Cristo Jesus. A gente está pensando na eternidade. Não, eu estou pensando amanhã em resolver o problema da minha empresa. Talvez seja por isso que você continua no mesmo lugar há anos. Porque você não é capaz, sendo a habitação do Santo Espírito, hein? De ouvir a voz de Deus te chamando, mata e come. Você não é capaz de ouvir a voz de Deus falando, é para descer e ir com eles. Não existe capacidade em você e em mim de ouvir Deus falar para nós, falar conosco. Nós estamos surdos à voz do Santo Espírito, dizendo todos os domingos, quartas, todos os dias, somos templo do Santo Espírito. E surdos. Porque Pedro duvidou, eu sei disso. Mas, irmãos, foi pouco. Verso 20, levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E o verso 21 é o verso que tem que fazer com que eu e você, a gente fale assim, eu vou. Eu vou. Eu não sei o que Deus tem para mim. Eu não sei o que Deus quer fazer através de mim, mas eu vou. Eu estou disposto. A quem enviarei que é de ir por nós? Nós iremos. A Igreja Batista de Vila São José, cada um de nós, e é no dia de hoje já.
Porque se Deus está falando conosco, como corpo local, ou como servos individuais, irmãos, verso 21, e descendo Pedro, junto dos homens que lhes foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu a quem procurais. Não existe mais dúvida para esse homem aqui. Ele sabe quem ele é. Ele reconhece o seu chamado. E ele não vai dizer não para Deus. Sou eu. Agora, quantos de nós estamos fazendo como Jonas, hein? E louvado seja Deus pela forma com que ele agiu em Jonas. Irmãos, se eu um dia fizer como Jonas, então eu vou falar por mim. Que Deus faça a mesma coisa que fez com Jonas, mas não deixe que eu não faça a obra dele. No caso de Pedro, ele desce e fala: sou eu. Quem é você? Esta noite, terá alguém, não estou falando para vir aqui na frente não. Terá alguém que vai dizer para Deus: sou eu. O que é que eu vou ter que fazer? Estou aqui. Estou pronto. Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? Ele não sabia o que estava acontecendo. Deus não revelou para ele o que ele devia fazer. O que Deus falou para ele mesmo? Verso 15. Olha aí, quem não lembra. Não faça comum o que Deus purificou. Foi só isso que foi revelado. Está vendo que esses homens não entendiam ainda, eles não entendiam ainda, até Atos capítulos 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Pera, só um minuto, desculpa, calma. Atos 10, 11, 15. Perdão, porque a partir do capítulo 12 a gente começa a ouvir falar em Paulo e Barnabé, e no capítulo 13 Paulo e Barnabé vão para a primeira viagem missionária. Perdão. Mas capítulos 10, 11 e 15, eu só não vou falar 13, eu só não vou voltar e falar 12, 13 e 14, porque eu já falei que não ia falar. Mas só que é o seguinte, estou falando de Paulo e Barnabé, hein? Porque no 15, o que aconteceu na igreja, vai lá ver. Eu não vou contar não. Não vou. Vai lá ver. Vê se eles entendiam Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, né? 28, versos 19 e 20. Isso mesmo. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Vê se eles entendiam. Vê se eles entendiam isso. Vamos imaginar, tá? Imaginar, 15 anos já tinham se passado. 15, vamos só imaginar, tá? 15 anos já tinham se passado. Ó, deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Vamos lá. Só para a gente fazer um cálculo aproximado. Quem me ajuda? Quem me ajuda? Ó, olha só esse texto aqui, que eu lembrei agora. Gálatas, não precisa ir não, depois você lê lá. Gálatas capítulo 2, Paulo, ao defender seu apostolado diante dos Gálatas, diz o seguinte: é passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém. Lê esse capítulo. Vamos colocar 15 anos aqui, tá? Baseado que no capítulo 13, Paulo vai para a primeira viagem missionária. Então, no capítulo 12, Barnabé busca Paulo, né? Deixa eu ver. Pedro aprisionado, morte de Herodes. Não, mas no capítulo 13. Mas capítulo 13 já vai. Não, mas em algum lugar. Deixa eu ver. Qual o ministério de Pedro? Bom. Opa. Ah, não, mas está no capítulo 9. Perdão. Está no capítulo 9. Barnabé já busca Paulo. Capítulo 9. Então, 15 anos, irmãos. 15. Eles não tinham percebido ainda o id, não sabiam direito o id e pregar a todas as nações e fazer discípulos. Aí Deus intervém.
Se esses homens estão pensando que primeiro eles precisam ganhar todos os judeus, a gente não sabe. Mas que eles não entendem a grande comissão, não entendem. E o que o Senhor faz? Vai lá e fala com eles. Irmãos, eu espero que Deus fale conosco. Nessa noite, no dia de amanhã, quando a gente for ler a Bíblia, na quarta-feira, mesmo os irmãos que acompanham de casa, mas que Deus fale conosco. Fale, 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 fale. Para Pedro, o que ele falou mesmo? Não faça comum o que Deus purificou. Aí o que Pedro faz? Eu não sei o que eu vou ter que fazer. Mas a Bíblia está nos contando, verso 21 novamente, e descendo Pedro, junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu a quem procurais, qual é a causa por que estáis aqui? Pronto. O que tem para fazer? Fale comigo. Sou eu a quem procurais. Quem vai dizer isto esta noite? Talvez você seja Cornélio, hein? Mas se você é Pedro, na nossa história, está disposto a fazer isso? E eles disseram, verso 22, Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Eu não vou parar aqui porque o meu tempo corre, mas eu quero que você ligue isso daqui com o verso 2, depois você for ler na sua casa, está vendo? A nação dos judeus. Foi avisado por um anjo, um santo anjo, verso 3, tá? Para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Ó, então quando eu vou lá para o verso 6, e a Bíblia me diz, esse está hospedado com um certo Simão curtidor, ele tem a sua casa junto ao mar. Ele, Pedro, te dirá o que fazer. Este homem chamado Cornélio já sabia que deveria ouvir de Pedro. Ouvir. É que eu não lembro quem falou isso. Mas você sabe que eu sou crítico dessa frase. E mais uma vez vou criticá-la. Se alguém lembrar, por favor, me diga. Pregue o evangelho. Se preciso. Hã? Eu não entendi. Use palavras, isso. Né? Não se prega o evangelho sem palavras. Tá bom? Não se prega o evangelho sem palavras. É que não dá tempo, mas você depois leia 1 Coríntios, capítulo 1, tá? Não se prega o evangelho sem palavras. Ele quer ouvir as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Pronto. O texto foi dividido assim, versos de 1 a 8, Cornélio em Cesareia. Versos de 9 a 23, Pedro em Jope. Aí é o seguinte, eu tenho 15 minutos. Eu estou no verso 23, esta mensagem não vou dividir em duas, porque eu não tenho assunto para 2 horas. Você viu que eu já pulei algumas coisas. Vou continuar pulando. Se você ler o texto e depois quiser conversar comigo, terei o maior prazer em conversar com você sobre algumas coisas, tá? Só quero que você preste atenção em algo. Simão o curtidor e o apóstolo Pedro receberam os gentios, essas pessoas que chegaram em sua casa. Interessante isso, né? Mas você vai entender por que eu estou falando isso interessante, só que eu não vou conseguir explicar hoje. Se você precisar de chave bíblica, você me procure depois. Verso 24. E no dia seguinte, e no dia imediato, chegaram a Cesareia. E olha só, irmãos, e Cornélio os estava esperando. Quem é você? Aquele que vai obedecer a Deus, sendo aquele que vai levar a mensagem,
ou vai obedecer a Deus ouvindo? Eu também tenho algo a te dizer hoje. Eu tenho algo a dizer àquelas pessoas que estarão em Lupércio. Mas talvez você também tenha algo a dizer esta noite para alguém. Mas agora, para que a gente possa dizer, Deus tem que trazer até nós, e é Ele que traz, Cornélios. E nesse ponto, por favor, não confunda com a espiritualização que as pessoas fazem da Bíblia. Não é isso. Não é isso. É que vamos imaginar, o Gilson não é convertido. Na nossa mensagem hoje, ele é um Cornélio para nós, só isso. Só isso. Não estou falando que alguém vai aparecer, um anjo vai aparecer para uma pessoa e vai trazer alguém para a gente falar de Cristo. Mas no caso de Pedro foi. Foi isso que Deus fez. E olha o que este homem, chamado de piedoso, verso 2, chamado de temente a Deus, verso 2, aquele que no verso 4, a Bíblia diz que Deus ouvia as suas orações. Está vendo por que é que Deus ouvia? Está vendo por que Lucas o chama de piedoso, inspirado pelo Santo Espírito, temente a Deus? Porque quando chegou o momento dele ouvir aquilo que Deus tinha para falar, sabe o que ele fez? Verso 24. E no dia imediato, chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Não dá tempo de a gente comentar isso daqui também? Tá, mas é algo importante o que esse homem fez. Mas mais importante ainda, baseado no que Cristo ensinou para ele, e também baseado na cultura que ele vivia, Pedro o levantou, verso 26, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes, preste atenção, vós bem sabeis que não é lícito, ou seja, a lei dos judeus, tá bom? Não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Opa, Neil, peraí. Eles recebem os gentios, mas não podem na casa deles? Pois é, não dá tempo de a gente conversar sobre isso hoje. Tá? Mas não pense que isso aqui é uma contradição. Não é. Tem motivo. Tá? Mas vamos correr. Bom, aí ele continua dizendo, mas Deus mostrou-me, olha só o que Deus mostrou. Lembra do verso 15? Não faças comum o que Deus purificou. Mas ele estava ali, no verso 15, era sobre o que mesmo? Sobre comida imunda. Mas Pedro é um homem guiado pelo Santo Espírito. Pedro logo entendeu. Ele entra na casa desse homem sem poder, um judeu não podia entrar, mas ele entra. Ele desafia tudo, inclusive sua igreja. Não vamos esquecer que não existem 2000 anos de interpretação da Bíblia, tá? Eles estão ensinando a gente a ser crente. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Ele entendeu. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Os gentios estão englobados nisso. A Pedro, primeiramente foi revelado. Agora, os apóstolos estão já preparados com isso que aconteceu aqui na vida de Pedro, a ir. Se eles ainda não tinham entendido, agora, com Pedro dentro da casa de Cornélio, junto com todos os outros gentios, a igreja do Senhor está preparada para ir a todos os lugares. Eu e você, a gente não tem problema com isso, nós estamos 2000 anos depois disso. Mas sabe o que a gente tem que fazer? É continuar. Então, é isso que esse homem faz, e agora, irmãos, eu vou ler Bíblia para vocês que eu preciso. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio, há 4 dias, estava eu em jejum até
a essa hora, orando em minha casa a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope, e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado na casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Vamos lá, você que nos visita essa noite, ou você que tem visitado Vila São José, ou você que tem assistido os nossos cultos. Há quanto tempo você tem ouvido? Quantas pessoas Deus mandou para você? Não é hoje que Deus tem algo especial a te dizer? Verso 34, e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Verso 37, esta palavra vós bem sabeis. Irmãos, isto é demais. Porque quantas pessoas nós temos encontrado na nossa vida de crente, dizendo que sabe de Jesus. Está vendo? Cornélio era um homem temente a Deus. Sabe aquela pessoa que fala que é boa? Deixe Lucas, é uma brincadeira, tá? Deixe Lucas falar dela. Ela mesma falando dela que é boa. Sabe que a pessoa que é boa? Deixe Lucas falar dela. Temente a Deus. Sabe a pessoa que fala que, oh, tá tudo bem comigo? Deixe Lucas falar dela. As esmolas estão chegando ao céu. Deixe Lucas falar dela. As orações estão chegando ao céu. Deixe Pedro falar delas. Vós bem sabeis. Vocês conhecem, mas não creem. É simples. Sabe? Alguns de nós aqui sabe, mas não crê. E que Deus tenha misericórdia. Que ninguém aqui que um dia levantou a mão seja um desses. Que sabe, mas não crê. Quem é você essa noite? Você está de que lado agora no verso 37? Naquele que está ouvindo isso? Ou aquele que está falando cheio de poder? Quer ver? Cheio de poder, não é arrogância de Pedro. Quer ser alguém usado por Deus e ser poderoso? Então creia. Porque Pedro cria. Termino lendo para vocês. Entregue sua vida a Cristo hoje. Termino lendo para vocês. Fale, sou eu que vocês estão procurando. Fale o que é para fazer. Deus não me revelou o que é para fazer. Eu já entendi as coisas, mas Deus não me revelou o que é para fazer. É para andar 50 quilômetros. Eu vou. Lendo. Grupo de louvor, já se prepare. Vou ler, orar e nós vamos cantar. Ó, quão lindo este nome é. Essa é a canção que nós vamos cantar. Por quê? Porque foi sobre este nome que este homem, cheio do Espírito e cheio de poder, não teve dúvida que devia falar. Verso 37, esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, e começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas
de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ele ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar. Eu falei que é só ler, mas não consigo. E ele me ajudou dando um grito ainda, pare, isso, obrigado. Como é o nome desse menino mesmo? Henrique? Não, Henrique é o pai. Léo. Espera aí, eu quero falar um negócio para vocês. Irmãos, qualquer um pode sair abrindo a boca e falando de Cristo? Não, 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 não. Ah, Neil, tem um homem aqui, uma mulher, que se converteu, assistindo os filhos do diabo, está aqui hoje. Lê a Bíblia. Vê se ele ficou lá. Vê se ela ficou lá. Falou, tem alguma coisa estranha aí. Não. No verso 41, é claro. Jesus não se manifesta a qualquer um. Você não é o apóstolo Pedro, eu sei disso. A minha pergunta é, você tem vivido com ele? Quando as pessoas olham para o casamento de vocês, por exemplo, não é para ficar com medo. É para falar assim, não pode olhar. O meu casamento vai dar certo. Quando eles olham, os ímpios olham. Eles falam, eu quero ser igual a você. Igual a você. Ou pelo menos, se eles não têm esse coração, eles respeitam e temem falar algo contra vocês. Cristo não se apresenta a qualquer um. Tá joia? Vamos olhar para os nossos filhos. Vamos olhar para nosso esposo, nosso marido. Vamos olhar para a nossa igreja. Se aqui não é o lugar certo, a gente tem que ir embora daqui e fechar tudo, irmãos. Porque Deus não se apresenta a qualquer um, não. Tudo bem? Deus não se apresenta a qualquer um. Então é para testemunhar e testificar. Então você tem que saber o que Deus tem feito. Para você pregar a palavra e testificar, isto acontece, creia. E vamos terminar. E nos mandou pregar, verso 42, ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. É Cristo que vai te julgar, que vai me julgar. A este dão testemunho todos os profetas. Vocês sabem das coisas, eu sei das coisas, nós sabemos das coisas, os profetas estão dando testemunho. E que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E aí, vamos lá, não tem esse negócio, quem quer aceitar Jesus não. Ah, irmãos, eu não posso falar que eu queria viver em outra época, não. Eu tô com a Marolinha, eu estou bem, desculpa, Marolinha, eu ia falar bobagem, né? Sem você, não, sem o Petro, a Isabel, minha vida não ia ser a mesma coisa. Mas eu estou esperando ainda no Brasil, uma hora que o povo vai se levantar no meio do culto. Não, peraí, para de pregar que eu quero aceitar Cristo agora. Porque assim, não tem esse negócio, você quer aceitar Jesus? Pedro não faz isso aí não, irmãos. E dizendo Pedro ainda essas palavras, é no meio da pregação. Seu Santo Espírito agindo. Ele está agindo no teu coração hoje? É com o que você tem também, tá bom? Se você não é capaz de largar as redes e seguir Cristo, nem todo mundo largou a rede e seguiu Cristo. Teve gente que pediu para seguir Cristo e ele falou não.
Lembra do gadareno? Eu quero ir junto, não. Vá falar para a tua família. Olha, irmãos, tem 2 irmãos aqui que dia de quarta, todas as quartas, 3 na verdade, pedem por filho, pedem pelos irmãos deles, todas as quartas. Todas as quartas. E se Deus está falando não para nós, para a obra, para falar para a nossa família? E se, como é que é aquele negócio lá que fala que o santo de casa não faz milagre? Então nós temos que ir atrás de algum Pedro aí para falar para eles. Tem que ter um Pedro para falar para eles. A gente vai deixar esse povo ir para o inferno? É sério? Ou pelo menos orar. Deus marca um encontro amanhã para o meu filho. Alguém falar de Cristo para ele. Meus parentes, meus irmãos, tenho 20, sei lá, 10 irmãos, estão indo tudo para o inferno, só tem eu salvo. Eu só sei do seguinte, irmãos. No Santo Espírito toca na gente, tem esse negócio aí, venha por favor. Venha por favor. Tá aí, o que você está fazendo aí no meio das árvores? É para sair daí agora. Adão sai, Adão e Eva estavam nu. Pois é, eu vou te dar roupa. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Eu paro aqui porque já acabou meu tempo. Leia o resto. E que Deus te abençoe. Você é Cornélio, entregue sua vida a Cristo. Talvez Deus marcou esse encontro com a gente hoje. Eu, você e essa igreja orando pela gente. Você é Pedro? Então, fala para Deus. Eu vou. O que é para fazer? Eu vou. Agora é o seguinte. Todo esse povo que está aqui hoje, que está me ouvindo lá, se for desobediente, Deus nunca vai me cobrar. Vocês ouviram Atos 10 hoje. Eu estudei esse texto. Eu não tenho desculpa para falar que não vou. Quando o povo chegar na porta da minha casa, eu tenho que descer e ir com eles. Eu tenho que ir. Então está o primeiro que veio aqui à frente. Fui eu. Vamos orar. Pai Celeste, abençoe esse povo que ouviu a tua palavra hoje. E não deixe, Senhor Deus, que nenhum de nós seja desobediente ao Senhor. Sendo nós chamado para a tua obra ou chamado para a salvação. Pai Santo, se tiver pessoas piedosas, pessoas, ó Senhor Deus, que te temem, pessoas, ó Senhor Deus, que têm feito boas obras, pessoas que têm orado ao Senhor e o Senhor tem ouvido, que nesta noite se convertam, ó Pai. Seja aqui na igreja, seja em suas casas. E ó Deus eterno, nos ajude a sermos pessoas, ó Pai, usadas por Ti para o engrandecimento. Nós queremos adorar a Cristo, sendo testemunhas dEle e testificando daquilo que Ele fez em nossas vidas, na vida da nossa família, ó Pai, e na vida da nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé.